Quero convidar os irmãos a ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 14. Verso de número 16 e 17. Entraram? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, essa noite nós posicionamos aqui nesse altar para falar da Tua palavra, do Seu favor, seja sobre nós, sobre essa casa, sobre esse pastor, a pastora, sobre os obreiros, que haja, Senhor Deus, essa manifestação sobrenatural do Teu Santo Espírito. Amém. Deus abençoe, poder sentar. Bom, hoje nós vamos estudar, junto com os irmãos, sobre as manifestações do ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Então vamos repetir comigo? Manifestações do ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Você já ouviu falar a expressão, essa igreja está morta? Já viu? Então, o que manifesta a vida da igreja são essas ações do Espírito Santo. Então nós vamos ver algumas características de uma igreja viva. Então, o que nós podemos notar é que uma igreja ela é viva não pela quantidade de membros que está participando. A gente viu isso o Senhor falando nas igrejas, as 7 igrejas ali registradas em Apocalipse, o Senhor repreendendo as igrejas. Bom, então não significa que uma igreja está cheia de gente que ela é viva. Segundo, quando você lê ali as 7 igrejas, o Senhor repreende por condições financeiras. Então você não vai declarar que uma igreja é viva pela condição financeira dos seus membros. Não. Hoje nós vamos aprender que uma igreja ela é viva quando o Espírito Santo manifesta o ministério dele na igreja. A gente espera que a igreja, automaticamente a igreja que o Espírito Santo atua nela, ela cresce em todos os sentidos, em números, ela cresce em membros, ela cresce em sabedoria, ela cresce em financeiro. Então nós vamos aprender, para você analisar se a sua igreja está viva ou está morta. Bom, aqui ele está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo ele foi enviado para trazer vida para a igreja através dos seus ministérios. Então, isso nós vamos estudar hoje. E nós vamos estudar sobre algumas manifestações do Espírito Santo que eu preciso que você entende. O Espírito Santo ele não é pomba, ele não é fogo, ele não é água, ele não é selo,
ele não é vento, ele tem que entender isso. Às vezes você vê um fogo e fala, é o Espírito Santo. Não. Depois desse seminário você vai ver o fogo, mas você vai saber que aqui não é o Espírito Santo. Aqui é o quê? É uma manifestação do Espírito Santo trazendo, eu vou explicar sobre o símbolo, né? Então, se você tem uma visão da água, eu vi o Espírito Santo. Não, você não viu o Espírito Santo. Ele te revelou o símbolo dele, o que essa água vai proporcionar. Então, nós temos aqui alguns símbolos que nós vamos estudar. Espero que essa igreja tenha todas estas manifestações e você, a partir de hoje, aprende a entender que o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Diga-se comigo, ele é uma pessoa. Ele não é vento. Que vento não é pessoa. Ele não é fogo. Porque fogo não é pessoa. Ele não é uma pomba. Porque pomba não é pessoa. Então, ele não é um ser. Porque ser não é uma pessoa. Então, eu preciso entender isso aqui, porque senão daqui a um pouco o Senhor te dá uma visão. Aí você está tendo uma visão espiritual. Bom, você está tendo uma visão de águas dentro da casa do Senhor. Você vai saber que obra que Ele está realizando. Você vai sonhar que você está na água. Você vai sonhar esse fogo. Você vai sonhar, você sabe que obra que Ele está realizando na vida da igreja. Então, tem muitas pessoas que confundem isso. Acham que o Espírito Santo é fogo. Ele fala assim, o fogo desceu. O Espírito Santo desceu. Já viu isso? Não. Desceu a virtude dele. Não tem como ele descer sem fogo, porque fogo não é gente. Então, o fogo desceu na igreja. Então, o que está sendo? Houve uma manifestação do Espírito Santo sobre a igreja. Olha para você ver. A gente vai ler aqui agora, a gente vai aprender. Mas eu quero que vocês aprendam isso. Se vocês aprenderem isso para mim, tá bom. Porque aí você vai saber lidar com pessoas. E você vai encontrar pessoas que não têm esse discernimento, porque não participou do seminário. E nós vamos entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa não desse mundo. Porque as pessoas desse mundo são igual eu, igual ela, igual você. Ele é uma pessoa da onde? Do céu. Então, a Bíblia diz que assim que o Senhor buscar a igreja, nós seremos semelhantes a Ele. Nós vamos receber um corpo de glória. Assim como Ele é, nós seremos, e assim como Ele é, nós o veremos. Então é o seguinte, esse corpo que você tem, ele é um corpo para viver na terra. Aprendi essa lição? Então vamos repetir comigo. O Espírito Santo é uma pessoa. Já foi quase meu tempo, só nisso. Mas senão vocês não querem. Bom, vamos ver agora. Essa pessoa, bom, você conviveu com uma pessoa. Então, é muito diferente da atitude da pessoa. E nós vamos estudar 6 atitudes ou manifestações do Espírito Santo que nós queremos e vamos buscar em oração, em jejum, que aconteça para trazer vida na igreja. Porque olha que Jesus falou para a igreja: porque não és nem quente e nem fria, fomentar-te-ei. Então, nós vamos aprender hoje o que marca uma igreja é a presença destas manifestações aqui. Você vai estar pronto para ela. Você vai entender que não é o Espírito Santo. Primeira manifestação que a Bíblia relata, a primeira manifestação do ministério do Espírito Santo. Então, até hoje a igreja ela tem esse BOzinho.
Vamos ler aqui. A primeira, diga comigo. Primeiro. Bem forte. Primeiro. A figura de uma pomba. Vamos ler isso? Cadê os irmãos aí? Vai ler. Pega uma Bíblia para se vocês não demorarem a ler, mas o tempo não para. Evangelho de João, capítulo 1, verso 32 e 33. Hoje nós temos o respaldo do varão. Pega uma Bíblia lá, irmão, senão ele não vai. A irmã que te ajudou nós, rocha aí. Primeiro João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 32 e 33. E João testificou dizendo. Peraí, olha aí. Escuta. Ele testificou. O que é testificar? Testificar é estar presente. Tem duas coisas, olha para mim aqui. Tem duas coisas que você entendeu. Tem aqueles que ouvem e aqueles que testificam, e aqueles que estão presentes. Muitos milagres, os discípulos não estavam presentes. Eles ouviram que foi feito um milagre. A cura da filha de Jairo. Os discípulos estavam lá? Não, estavam 3 só. Aqueles testificam porque eu, Pedro, João e Tiago estava. Correto? Mas os outros ouviram que eles contaram. Mas eles não estavam. Muitos milagres que Jesus operou, os discípulos não tinham como testificar. Eles tinham como testemunhar, falar, escrever, porque eles não tiveram presente. O que ela leu lá, não. O que ela leu foi assim: João fez o quê? Leia. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. Escuta aí, tem muita gente que você vai falar para ele assim, olha, eu vi o negócio. Aí você pergunta para ele lá: você estava lá? Não, eu não estava lá não, mas a irmã que me contou, ela não mente. Não tem muito isso? Existe uma terapia que a gente faz, é o seguinte: a gente cerca as pessoas e a gente conta um caso. Eu conto para ela, todo mundo perde. Eu vou contar para ela, ela vai contar para você vai contar para ela, aí vai contar para ela, conta para ela, chega no centro que volta a mim, a história já sofreu muitas mudanças. Agora João falou não, eu estava lá, eu vi. Então, a gente vai estudar agora essa primeira manifestação do Espírito Santo que desceu em forma corpórea de uma pomba. Eles olharam para aquilo, parecia uma pomba mais próxima, e a gente vai entender por que Deus, por que não desceu o fogo naquela época, por que não foi o fogo? No Pentecoste foi o fogo que desceu. Por que não foi a água? Por que não foi o vento? Por que não foi o óleo? Por que foi a pomba? Então, a gente vê essas manifestações e a gente vai entender agora. Bom, a irmã leu lá. Vamos ver outro para vocês entenderem aqui. Em Gênesis capítulo 8, verso 8 ao 10. Eu acho que a água é pouca. Não sei se é a fé. Não, o que Deus faz aqui? Pode buscar outra, não tem. Escuta aí. Esperou ainda outros 7 dias e tornou. Escuta aqui, ela está falando do dilúvio, né? Aí vai lendo aí, vai. Tardinha a pomba voltou para ele, e eis que o seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, e esta não tornou mais a ele. No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou. Amém. Eis que a face da terra estava enxuta. Bom, olha aqui. Entende? João falou o seguinte: eu vi.
Noé, ele pega o seguinte: quando as águas baixam, ele solta a pomba, ela vai, o que ela faz? Ela volta. Passa 7 dias, o que ele faz? Ele solta de novo. Bom, ela vai, pega um pedacinho de oliveira e volta. Passa 7 dias, ele solta ela de novo. Ela vai e não volta. Aqui nós estamos entendendo essa manifestação do Espírito Santo. Não dá para me explicar, senão o tempo fica aqui. Mas, segunda coisa que eu quero que você leia aí agora comigo. Lucas capítulo 2, verso 22 ao 24. Lucas 2? 22 a 24. Fala assim. E ninguém deita vinho novo. No Lucas 2, Ah, não. tranquilo. Não, pode tranquilo. Você cozinhou bem, você tem direito. Eu acho bom vocês lerem, está tudo escrito aqui, mas eu acho bom vocês lerem, vocês aprenderem. O 22 ao 24, começa lendo, 22. Fala assim, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Pode ir, Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. verso 24. E para darem a oferta segundo o bispo, está na lei do Senhor um par de rolas ou 2 pombinhos. Amém. Então aqui eu quero concluir aqui bom, nós vimos aqui 3 referências dele. A primeira, João diz o seguinte: eu estava lá. Toda vez que alguém contar uma história para você, a sua pergunta é essa: você estava lá? Porque se não tiver, a história não é como ele está te contando. Não é que não é errado, mas ela não é verdadeira. Segundo, nós vimos a manifestação da tipologia. O que é tipologia? É aquilo que a simbologia, quando Noé solta a pomba. Por que ele soltou a pomba? Porque a pomba é um animal limpo, ela não come nada imundo. Simbolizava a natureza do Salvador. Bom, aí nós vimos agora no dia de apresentar o Senhor Jesus, Maria e José eram homens pobres. Então, o que animal que eles deram de sacrifício? Pombinho. Então, o pombo era a oferta do pobre. Então, aqui significa esse simbolismo, vocês vão entender que agora. Então, Jesus ele vem agora para ser batizado por João, onde a irmã leu. E eu quero falar o seguinte: quando é que o Espírito Santo está atuando como pomba na igreja? Então, diz-se pomba significa a natureza. Então agora Deus vai mudar a natureza. Um pouco que o varão era bravo.
sentir uma mudança na natureza dele. Lembra que Moisés era um homem valente, se tornou o homem mais manso da terra? Então, uma igreja onde o Espírito Santo ele está atuando, ele vai mudando as nossas vidas. E eu quero destacar algumas mudanças que simbolizam a pomba. Diga comigo. Primeiro, simplicidade. Você olha uma pomba, você sente a simplicidade dela. Ela não é um pavão que é cheio de cores bonitas. Ela foi retratada no Evangelho de ser simples como o quê? Como uma pomba. E prudente como a serpente. Então, uma igreja que ela não tem a simplicidade nela, que você entra nela, o nariz do povo é todo erguido, todo mundo orgulhoso, todo mundo indiferente, tratando as pessoas por causa da roupa, do carro ou daquilo. Aí você nota que é uma igreja que está faltando nela o quê? Simplicidade. O Espírito Santo ela tem, falta a manifestação do Espírito Santo, que essa igreja precisa ser como a pomba, ela precisa ser o quê? Simples. A Bíblia é assim, sede simples como uma pomba. A primeira coisa que a gente precisa entender é que simplicidade é aquilo que não complica. O simples, diga bem forte, o simples é natural. Então tem vezes que você veste bonito, você veste simples. Agora tem pessoas que ele é orgulhoso daquilo que faz. Então quando o Espírito Santo vai atuando numa igreja, ele vai tornando aquela igreja uma igreja que tem a simplicidade. O negro cumprimenta o branco, senta junto, a criança com o idoso, o rico com o pobre, e todo mundo ali tem tudo em comum. Lembra da igreja de Atos? Que era todo mundo em comum no partir do pão, na comunhão, nas orações. Então, é uma igreja, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem igrejas que têm divisão nela. Tem crente que não gosta de outro crente. Tem crente que, se ele não aparecer, ele desaparece da igreja. Ele muda da igreja. Aí você pergunta, por que você está mudando da igreja? Ou por que você está bravo com a sua esposa? Ou por que você está com isso? Ou por que você está com aquilo? Bom, o Espírito Santo é aquilo que vai fazer você sentir igual ao rico. Você senta do lado do bilionário e ó, igual. Para você não interessa o que ele tem, interessa o que ele tem em poder financeiro. Mas é seu irmão. E pode sentar também a pessoa mais simples financeiramente perto de você, não muda. Porque aqui dentro nós estamos para adorar o Senhor. Uma igreja que falta simplicidade nela, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela tinha 4 grupos. Ela tinha o grupo de Cefas, de Apolo, de Paulo e de Cristo. Agora imagina você congregar numa igreja em que a Santa Ceia dela tinha esses 4 grupos. Aí Deus enviou o irmão para cá. Bom, aí o irmão aí esses 4 grupos vão abordar ele. Qual grupo você vai ficar? Você vai ficar no meu grupo? Ou no grupo de fulano? Ou no grupo daquilo? O irmão chegando agora, não conhece nada para você, mas não, eu nem sabia que a igreja tinha grupo. Não, é o seguinte, nós não gostamos de fulano tal não. Com o tempo nós não vem não, nós vamos fazer um churrasco lá em casa. E assim, existe esse tipo de gente na igreja, infelizmente. Aí o que o Espírito Santo vai fazer? Paulo diz que nós não podemos dividir o corpo de Cristo. Paulo diz, eu não sou de Paulo, eu não sou
de Pedro, eu não sou de Apolo, né? Então, você, de qual grupo você pertence aqui? Porque você tem que pertencer ao corpo de Cristo. Então, o que a ausência da simplicidade na igreja, ainda mais uma igreja como é pequena aqui, qualquer deslize que tiver, vai atrapalhar. O Senhor trouxe o irmão para ajudar aqui os irmãos. Mas se surgir o seguinte, aí o irmão vai ser abordado aqui depois. Irmão, de qual grupo você vai participar aqui? É o seguinte, porque o grupo que quer conduzir, ela não gosta dela não. É o seguinte, qualquer outro. Infelizmente, uma igreja morta espiritual, essa igreja ela é carnal. É uma igreja que tudo tem que ser do jeito da pessoa. Se ela começa a falar em língua, rodar, chutar cadeira, você vê que ele está cheio do Espírito Santo. Não é assim, irmão. O Espírito Santo, ele usa todo mundo de acordo com o seu temperamento. Essa igreja está pronta para o crescimento? Essa família que está sendo acolhida aqui agora, ela veio para cá. Ela não veio para participar de um grupo. Ela veio para ser parte do reino de Deus. Para poder trabalhar, servir o Senhor. E a igreja vai abraçar? Não, eu abraço ele participar do meu grupo, né? Aí começa. Ô irmão, você está em casa? Estou. Eu vou lá fazer uma visita. E o irmão não sabe de nada. Ele está procurando um lugar onde ele é amado, onde ele é respeitado. Então, uma igreja precisa de simplicidade, sim ou não? Sim. Hã? Quem gosta de ser diferente? A gente sabe quando a pessoa está olhando para a gente, né? A gente sabe quando a pessoa está olhando para a gente com desprezo. E isso mexe com o coração da gente. Se tem uma coisa ruim, é quando as pessoas viram as costas para a gente. Então, essa igreja que ela tem que crescer, mas tem que crescer correto. Todo crescimento deformado é feio, não é? Imagina se a minha orelha de cá fosse grandona. Vocês não vão contar ela para mim só, né? Imagina. Então, Deus quer que essa igreja cresça só com a orelha grande? O que é uma igreja de orelha grande? É uma igreja que cresce ou só na oração, ou só no jejum, ou só na revelação, ou só nisso. Não, a igreja tem que crescer na multiforme sabedoria de Deus. O irmão tem o espaço dele, eu tenho o meu, o outro tem o meu, o que é reteté tem. A igreja tem espaço para todo mundo. Então, você está pronto para esse crescimento? Você é simples? O Espírito Santo já fez essa mudança na sua vida? Você é daquela, fica o santo desse homem não. Bom, mas conhecer ele? Não. Mas me falaram que não. Peraí, irmão. Você veio no seminário, você vai orar sobre o Espírito Santo. Gere em mim a simplicidade da sua natureza. E a gente vai conhecer as pessoas. Uma igreja, ela precisa ser cumprimentada. Entra um irmão aqui, você não pode ficar sentado. A pessoa entra aqui, um pouco o irmão entrou aqui. Ele falou que vai estar mais próximo da casa dele. O que vai marcar ele ficar aqui é se ele sentir que ele é acolhido. E o que marca isso? Simplicidade. Porque ele não veio aqui buscar dinheiro emprestado. Ele não veio aqui para você resolver os problemas dele. Nós já tem Jesus. Ele veio aqui para gerar amigos. Para ter uma pessoa. Então uma igreja, quando ela falta simplicidade, o que é simplicidade? Aquilo que é natural. E a pessoa sabe quando você está natural ou não. Então, por isso que Jesus mostrou a primeira manifestação do símbolo dele, foi a pomba. Para mostrar que ele é o quê? Que Jesus é o quê? Simples. A Bíblia diz que a igreja fugiu da simplicidade do Evangelho. O que é a simplicidade do Evangelho? Mas isso que a irmã cantou, não é o que ela canta, não é o que eu falo, é o que o Espírito Santo faz. Ontem eu achava impossível estar aqui com os irmãos.
uma oração. Um homem simples. Se fosse olhar, como é que ele ia orar por mim, né? Eu sou o pastor titular da igreja. Como é que aquele homem ia orar por mim? Se eu sou o pastor titular. Mas uma igreja que o pastor é Jesus, irmãos, todo mundo pode receber uma oração. Aleluia. E os irmãos estavam presentes na hora, não foi? Ele veio, pegou no meu braço com todo temor, orou, eu tomei posse. Eu entrei no carro, já entrei diferente. Até os irmãos, nem os irmãos acreditavam que eu estava aqui, você me ligou. Cheguei em casa, eu cheguei diferente. Dormi diferente, acordei diferente. Eu falei, Deus, eu quero estar lá. Eu falei, Senhor, eu quero estar lá. Se eu fosse olhar para o número de gente que queria estar aqui, não, irmão. Mas por que eu quero estar aqui? Porque eu encontro aqui as características desses dons. A igreja não pode fugir da sua simplicidade. Segunda coisa. Deixa eu acelerar aqui, nem que não fica só nisso. Segunda coisa que uma igreja precisa ter. Diga comigo, segunda característica da pomba. Bem forte. Segunda característica da pomba. Bem forte agora. Segunda característica do Espírito Santo. Inocência. O que é inocência? Irmão, não dá para congregar numa igreja maliciosa. A pessoa, ela tem... Você está vendo que ela está malicioso, né? O jeito de conversar, o jeito de cumprimentar a irmã. Já fala bem, não prossiga aqui não, aquela irmã lá não cumprimenta certinho não. O jeito de vestir, o jeito de falar. Agora, como é bom você pegar uma pessoa inocente. Eu sou assim, uma menina nova, de idade, os irmãos me abraçam, eu abraço, porque eu vejo aquilo o quê? Inocência. Eu converso com a pastora, eu converso com o marido, eu converso com aquilo, converso com o irmão. Lá na igreja, os irmãos, sim, mas você tem que encontrar na pessoa essa segunda característica da pomba, que é o quê? Inocência. Quando você olhou para alguém e o Espírito Santo falou, é olhar de serpente, não é de pomba, corre, irmão. Não aceita na sua casa, não aceita, porque o olhar da serpente é traiçoeiro, sim ou não? Sim. E às vezes muito crente não aprende isso e leva a pessoa para dentro da casa dele. Quando ele acorda, é tarde demais. Quem aqui já não foi caluniado? Difamado? A pessoa não era uma pomba, era o quê? Era uma serpente. Deixa eu te falar para você, irmão. Então, você precisa da segunda característica. Uma igreja que tenha simplicidade, mas uma igreja que traz nela a pureza, a inocência. Porque é muito bom, né? Você cumprimentar uma irmã, você vai lá, abraça a irmã, ou cumprimenta o irmão, abraça a criança, cumprimenta aquilo, né? Os obreiros, cada um cumprimenta o outro, abraça o outro, né? É muito maravilhoso isso, não é, irmão? Agora tem gente que é igual meleta, você abraça, a unha entra. Espero que não tenha isso aqui, né? Se tiver, essa pessoa precisa do quê? Que o Espírito Santo mude a natureza dele. Deus não quer que eu seja uma serpente. Deus quer que eu tenha as características de uma pomba. Segunda coisa, terceira, diga comigo, terceira. Diga assim, afeição. Diga comigo, sentimento carinhoso em relação a alguém. Então não é uma pessoa ciumenta, não é um limão que entra aqui dentro. Já não tem pessoas que entram assim, ó. Você fala assim, gente, eu nem conheço esse irmão, porque ele está cara fechada para mim. Ele está rindo, conversando, né? Aí quando você entra, você vê aquele calor e a gente nota isso. Nota ou não nota, irmão? Sim. Isso para atrapalhar o culto da gente? Atrapalha. Naquele dia, você não vai dar conta de cultuar não, porque aquele fica
Remoendo a cabeça, tem que ir para oração, né? Quem não canta desafinado, irmão? Mas você diz para a irmã, continua ensaiando, né? Deus vai te dar vitória, né? Vai dar acordar para o varão pregar, talvez ele não prega muito bem, mas ele vai pregar. Ô varão, continua estudando, continua lendo, né? Vai dar certo, vai ser assim. Pô, mas uma igreja que só tem crítica, que o contrário da afeição é crítica. Aí chega para o irmão e começa a criticar. Ô irmão, e toda pessoa que critica, ela não aceita crítica. Sabe uma coisa que Jesus tinha no olhar dele? Ele agregava, sabe? Todo mundo gostava de ficar perto dele porque ele inspirava essa afeição. É isso que essa igreja precisa ter. É uma das manifestações do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus tirou nós do mundo. Lá no mundo nós éramos orgulhosos, a gente era tudo. E nós veio para cá e Deus mudou o semblante nosso. Você olha na pessoa, você trata bem, você quer ser amigo, você ajuda, você sente a dor. Diga comigo, outra. E eu não abro mão dessa, diga outra. Eu não abro mão dessa. Fidelidade. Diga, sabe aquele ponteirinho daquelas balanças antigas? Ou tem ainda? Aquele ponteiro chama fiel. A medida certa. Então, Deus diz que não gosta de balança enganosa. O que Deus está dizendo? Deus não gosta de você falar uma coisa e julgar com o coração outra coisa. Então tem pessoas que não é fiel, ele fala bem de você na frente e nas costas. Você já encontrou pessoas desse jeito? Não é que eu estou te revelando. Bom, aqui na frente eu vou falar bem de você. Aí você fala, nossa, gostei demais do pastor, fui congregar lá, ele entendeu muito bem, nossa, me abraçou. E você não sabe depois que você saiu o que ele falou. Quantas vezes nós fomos abordados por isso e a gente fala, não volto mais naquela igreja. E às vezes o pastor não falou aquilo, às vezes falou também, mas no outro sentido, não desse sentido. E o mensageiro do inimigo foi lá e... Bom, fiel é aquilo que você pode falar na frente, aquilo que você pode falar nas costas. Então, uma dessas manifestações de uma igreja é que a fidelidade ela coloca a igreja no estado de zelo. O crente fiel é um crente zeloso. O que é uma pessoa zelosa? O que vocês me falam para uma pessoa zelosa? O que vocês entendem de uma pessoa? Pode falar aí vocês agora. O que é uma pessoa zelosa? Uma pessoa que cuida dos detalhes. Não é uma pessoa que cuida. Uma pessoa que cuida, ela não cuida nos detalhes. Uma pessoa zelosa, uma pessoa zelosa é o que cuida no detalhes. É uma pessoa que ela preocupa com os detalhes. Então a pessoa dessa aí, ela é fiel porque ela preocupa com os detalhes. Se ela vai fazer uma comida, alguém fala, não, joga esse trem, tá bombeiro na fama. Não, aqui não, o negócio é o seguinte, vai comer um pão então, que aqui só sai dessa forma. Né? E tem pessoas que ele faz obra de Deus, ele preocupa com o detalhe. Essa pessoa, o Espírito Santo vai ensinar ele, porque a obra do Senhor é feita com detalhes, horário. Né? Você veste aquela roupa que dá bem, né? Está bem posta. Então, você vai para o shopping, você vai,
mas você passa aquela maquiagem bem leve, né? Ou você bem bonito, mas assim, você dá aquela olhada, né, e fala, eu estou digno. Então, às vezes, a gente precisa entender que isso é uma ação do Espírito Santo. Não tem que essa senhora está bonita. Por quê? Porque às vezes a pessoa na casa do Senhor, se você vem do trabalho, você pode vir como você quer mesmo. Mas às vezes também a gente pode preocupar com os detalhes. Olha o lenço. O que é aquilo? Detalhes. Né? Então, isso que o Senhor está falando lá, uma igreja preocupada com detalhes. Mas eu estou vendo um irmão, eu estou vendo que aquela irmã não está bem. Então, o pastor e a pastora que olha os crentes nos detalhes, ele conhece sim ou não? Sim. Então, por isso que a primeira manifestação do Espírito Santo foi uma pomba. E vocês acham que isto é importante na igreja? Sim ou não? Sim. Uma igreja que tem simplicidade, que tem inocência, que tem fidelidade, que preocupa com os detalhes. A palavra piedade significa amor às coisas sagradas. O crente que tem zelo. O crente tem que ter zelo. Bom, ele tem que ter zelo. Lendo, orando, em todos os aspectos da sua vida. Eu não sei como que é a organização dessa igreja aqui, mas eu falo, a gente veio aqui, outro dia eu vi os pastores aqui sendo parabenizados pela presidência, por causa da pintura da parede. Né? Ele não era obrigado a pintar a parede, mas o que fez ele pintar a parede? Zelo. Os presidentes viram, parabenizaram. Então, quando o Espírito Santo está atuando isso aqui na igreja, a gente vai vendo uma igreja o quê? Zelosa. Uma igreja que cuida. Uma igreja que cuida dos detalhes. E você vê, eu estou no primeiro, falta 6. Vai ficar só no segundo agora. Outra vez que nós vimos, nós falar mais. Outra característica que eu quero que os irmãos entendam, essa característica que o Espírito Santo vai trabalhar aqui nos irmãos, essa manifestação, tornar os irmãos simples, tornar os irmãos com semblante inocente, tornar os irmãos fiéis, zelosos. Agora nós vamos falar da segunda manifestação do Espírito Santo no ministério da vida da igreja. Diga comigo, a água simboliza a vida na salvação. Então, diga, segunda manifestação é uma igreja que vive a salvação. Tem muito crente que vem para a igreja e não tem certeza de que é salvo. Tem muita gente que vem para a igreja, mas a vida dele é carnal. Ele gosta de viver uma vida da porta para fora na carne, mas ele gosta da igreja também. Mas aqui eu quero falar de uma ação do Espírito Santo que vai me mudar minha vida, tirar eu do mundo e fazer com que eu tenha alegria em Cristo. Bom, se não fosse a nossa alegria da salvação, qual que é o motivo de ser crente? Alguém pergunta, irmão, peraí, mas qual é a razão de você ser crente? Você passa dificuldade, passa tudo e não fala paz. É o seguinte, eu não sei te explicar, mas eu sinto uma alegria em Deus, uma esperança da vida eterna. Então, tem muito crente que está na igreja por questões financeiras. Mas Deus procura uma igreja que esteja nela, alegre com a salvação da cruz. Vamos ler isso aqui. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 ao 38. Gratidão. Passa rápido agora, né? Espero que vocês tenham gostado.
37 e 38. 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo-se: Alguém tem sede? Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. Isso. Mas o que Jesus falou? Rios de água correrão da onde? De dentro do irmão. Então é o símbolo do Espírito Santo. É o crente que tem a alegria dele. Não é nas coisas externas, mas naquilo que ele tem dentro dele. Ele pode passar prova, passar dificuldade, e isso não abate a vida dele. Bom, eu quero que nesses minutos aqui, para nós, eu vou ler aqui mesmo. O processo da salvação e a purificação na jornada espiritual. Ezequiel capítulo 47, verso 3 assim. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas que me davam no tornozelo. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar por águas que me davam pelos joelhos. Outra mediu 1000, e fez passar por águas que me davam nos ombros. E mediu mais 1000. Era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nada, no rio qual não se pode passar. Então aqui fala que a nossa vida espiritual, ela é uma jornada. O crente precisa crescer. Aquele que a gente aceitou Jesus, ele diz que a cada medida dele, de 1000 côvados, mediu o nível da água. Então, a nossa vida, a vida espiritual, é uma vida de discipulado. Hebreus diz o seguinte, que pelo tempo você tinha que ser mestre, mas ainda é criança. Sabe que tem crente que não muda? Você tem Jesus é assim, e assim. Não. Deus falou, pelo tempo, você tinha que ser mestre já. Mas ainda sois criança. Não podeis comer comida sólida, a não ser beber o leite. Uma igreja que não cresce é uma igreja que o Espírito Santo tem que trazer leite. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmão. Do tamanho que está nós, leite sustenta? Não sustenta. O negócio para sustentar nós é o arroz mesmo. Você pode comer outra coisa, tem que ser um trem pesado mesmo. O que o Espírito Santo está falando para mim, para você? É que à medida que na nossa jornada espiritual, ele vai trabalhando para o nosso crescimento espiritual. Uma igreja que tem um crescimento espiritual gerado pelo Espírito Santo, ela não tem nem provas, nem privações, porque ela sabe que quem sustenta ela é o Senhor. Então, como anda a sua vida com Jesus? Porque o diabo pode estar tentando você. O diabo pode estar falando, você é crente, você não tem isso. E você troca a alegria do Espírito Santo pelo prazer de ter uma coisa. Não troca o Espírito Santo por nada. E a gente pode ver algumas referências que não era tempo aqui, os irmãos. O aspecto com chuva. O Espírito Santo, quando vem com chuva, a chuva ela tem um propósito, é fazer brotar o quê? Semente. Depois desse seminário meu, a manifestação dele será chuva. Existe água que sai da rocha. Existem fontes que o Senhor vai abrir. Existem rios.
que o Senhor vai abrir. Eu queria que você colocasse de pé para orar por você. Eu queria que você me ajudasse para me orar por você. Cada um fala uma coisa. Para que a água serve? O que você utilizar? Bom, ela já falou, a água ela mata a nossa sede, pessoal. Então, tem crente que quer matar a sede dos outros, mas ele é um crente vazio. Já conheceu desse jeito? Então, o Espírito Santo ele tem que matar primeiro o quê? A minha sede. Para que mais? A água serve? Lavar. Limpeza, irmãos. A limpeza. Então, quer dizer que o Espírito Santo, além de ele matar a minha sede, ele limpa o ambiente. Os irmãos ou estão com medo ou não estão querendo falar, né? Mas aí, entende que quando você estiver trabalhando com a água lá, Deus vai falar com você. Eu imagino o que o Senhor vai fazer por nós nesse símbolo da água. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós aqui colocamos na sua presença. Pedimos que o Senhor venha confirmar agora sobre a vida dos teus filhos essas manifestações do símbolo, como pomba, como água, como fogo, como vento, como selo, como óleo. Atua de forma sobrenatural, Pai, nessa casa, nestas vidas. Assim nós lançamos a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.